Atualmente, ficamos estarrecidos com o caso de Blumenau, Vale do Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Um rapaz de 25 anos, no dia 5 de abril de 2023, entra numa creche e ataca a 9 crianças com uma machadinha. Dessas, 4 foram mortas. Após o ato, quando percebeu que as professoras começaram a defender as crianças, saiu da creche e foi para o batalhão da polícia se entregar às autoridades. Psicopatia, sociopatia ou transtorno da personalidade antissocial é um comportamento caracterizado pelo padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros. Se inicia na infância ou começo da adolescência e continua na idade adulta. Antes de continuarmos a falar sobre o assunto, deixe-me apresentar. Sou Elvira Bastos, médium sensitiva de berço e trabalho com a espiritualidade há mais de 38 anos. Psicopata é um indivíduo clinicamente perverso, com personalidade psicopática, com distúrbios mentais graves. Um psicopata é uma pessoa que sofre um distúrbio psíquico, uma psicopatia que afeta a sua forma de interação social, muitas vezes se comportando de forma irregular e antissocial. Tendo em vista a imortalidade da alma, um psicopata é identificado como um estado transitório de imperfeição do ser. São, em geral, espíritos que por diversos motivos têm grande revolta para com as leis divinas. E em uma só existência eles não conseguirão uma melhora total, às vezes, nem mesmo parcial, de seu caráter evolutivo, porque somente no decorrer das reencarnações, problemas tão graves como esses são solucionados. Porém, assim como todo e qualquer espírito, qualquer pessoa, eles também estão destinados à perfeição, e um dia, irão tomar consciência da lei divina e ter a capacidade de sentir culpa. Cada ser quando desencarna fica, no céu ou no inferno, mental, que ele mesmo criou, e isto não é diferente com os psicopatas. Assim como todos temos liberdade de escolha, eles também têm. A existência deste problema não é uma criação do Pai, mas uma liberdade individual. Muitas vezes, espíritos desencarnados, pseudocomandantes das trevas, são claramente psicopatas ou sociopatas, desafiando as leis do universo, querendo fazer justiça com as próprias mãos, ou ficando insistentemente no mal. Como existe a lei da ação e reação, quando, no entanto, o erro afeta muitas pessoas e é muito profundo, a liberdade deles é constrangida. Por exemplo, em processos de reencarnações compulsórias, em corpos com grandes deficiências, em verdadeira prisão de aprendizagem na Terra. E em outras situações, são exilados do planeta, para o bem do progresso geral, indo para outros planetas mais inferiores, onde poderão expiar as faltas, ajudando no desenvolvimento intelectual dos seres daquele planeta. Pelas leis naturais, o indivíduo que é responsável por genocídios e crimes inomináveis sempre reencarna com muitas debilitações. Dependendo dos erros que cometeram na sociedade, os psicopatas precisarão responder segundo a justiça da Terra, porque psicopatia não é uma doença mental que incapacite o senso de julgamento, mas sim, um transtorno de personalidade que precisa, muitas vezes, de restrição da liberdade, para não atrapalhar o desenvolvimento de outras pessoas. É preciso agir com rigor, sem demonstrar medo, mas também, sem desafiar, esta atitude pode até ser perigosa. No livro Memórias Suicidas, da autora Ivone A. Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, no capítulo 2, da segunda parte do livro, é relatado como se dá a psicoterapia de um provável psicopata. O livro narra a história de um perverso criminoso que está no Hospital Maria de Nazaré e diariamente recebe a visita de um terapeuta desencarnado para aulas de moral cristã. O terapeuta passa ensinamentos do dia para que o algoz escreva em um caderno, medite e reflita. Os temas das aulas giram em torno da moral, fraternidade, dentre outros. Os aprendizados a serem passados são colhidos da própria experiência do aluno. Do ponto de vista médico-científico, a psicopatia vem sendo estudada amplamente por diversos autores, que seguiram a base de Kurt Schneider, um médico, psiquiatra e filósofo alemão pioneira na classificação dos tipos de psicopatas. Tendo por base a sua teoria baseada em evidências, Schneider resume os principais tipos de psicopatas desta forma: 1.
Hipertímico caracteriza-se por ter um humor alegre, ativo e impulsivo. Esse tipo de pessoas são o temperamento sanguíneo de sangue leve, ou seja, são amigáveis e charlatães, propensos a delitos como ofensas, falsidades, fraudes e pequenas transgressões. 2. Depressivo, com espírito sombrio, embora nem sempre seja fácil reconhecer-lhes essa característica, uma vez que tendem a esconder o que sentem. Em alguns casos, prevalece a melancolia, enquanto noutros, persiste o mau humor ou a paranoia. E em ambos os casos, existe uma predisposição para o alcoolismo. O paranoico depressivo pode tornar-se muito insensível. 3. Inseguro. Dentro deste grupo, existem dois tipos de psicopatas, os sensíveis e os anancásticos. Os primeiros são muito impressionáveis, mas têm dificuldade em expressar as suas emoções. Os anancásticos transformam as suas inseguranças em obsessões, que se tornam muito rígidas e inflexíveis. Embora esses tipos de personalidade sejam estranhas, e às vezes, suspeitas, raramente cometem um crime. 4. Fanático. Nesse caso, existe um conjunto de ideias superestimadas que são vividas com grande intensidade emocional. Existem fanáticos passivos e fãs lutadores. Em geral, esta tipologia ocorre em homens ou mulheres maduros. Ambos podem cometer crimes menores, dependendo das suas convicções, mas geralmente só realizam atos de perturbação da vida social. 5. Vaidoso à procura de reconhecimento. A característica distintiva desse tipo de psicopata é a vaidade. Estes indivíduos precisam parecer mais do que realmente são, tanto para si mesmos como para os outros. É frequente que contam mentiras e acreditam nelas. Falsificam as suas emoções e por isso não conseguem estabelecer laços íntimos e não sabem amar. Podem ser excêntricos, chamam a atenção com atos incomuns, fanfarrões, gabam-se, e pseudólogos, organizam fantasias estruturadas para enganar os outros. 6. Lábil. Este tipo de psicopatia pode confundir-se com o depressivo. No entanto, neste caso, a pessoa passa por episódios de tristeza ou mau humor muito intensos, mas que, tal como uma tempestade, passam de forma quase inesperada. Frequentemente, são viciados e podem cometer crimes emocionais ou ocasionais. É típico dos muito jovens ou dos muito idosos. 7. Explosivo. Os psicopatas explosivos têm um humor violento, que é desencadeado até por motivos insignificantes. Na maioria dos casos, corresponde a mulheres com menos de 50 anos. É comum que participem em crimes causando instabilidade em quem os rodeia. Por norma desrespeitam e desobedecem às orientações dos outros e até das autoridades. São personalidades infantis, pouco desenvolvidas e com pouco autocontrole. 8. Desalmado. Este tipo representa o psicopata no seu melhor, sem compaixão, vergonha ou culpa. O seu traço característico é um baixo desenvolvimento da consciência. Tendem a ser taciturnos, frios e antissociais. Cometem todos os tipos de crimes e contravenções, muitos dos quais podem incluir brutalidade. No entanto, muitos deles são capazes de viver a sua inescrupulosidade sem violar formalmente a lei. São pessoas sem sentimentos. 9. Abulico. São pessoas extremamente influentes, permeáveis a todos os tipos de estímulos. São afáveis, razoáveis, mas inconstantes e maleáveis. Este tipo de personalidade está muito associada ao furto, peculato, fraude e prostituição. Estes indivíduos podem cometer crimes apenas devido à pressão do grupo ou do ambiente. Schneider enquadra-os no grupo mais juvenil. 10. Astênico. Existem astênicos corporais e psíquicos, sendo que, ambos mantêm uma observação constante de si mesmos. O primeiro é focado no corpo e o segundo, na mente. E em ambos os casos, há um sentimento de estranheza diante de si. Muitas vezes sofrem de doenças imaginárias, devido à sua hipervigilância. Raramente se envolvem em crimes, e geralmente são pacientes bastante frequentes de hospitais. Mediante essas explicações, me diz, você, já se deparou com algum tipo de psicopata? Deixe nos comentários. Contato para trabalhos espirituais, consultas, palestras, cursos e consultorias, através do WhatsApp,
DDD 3299-100-9854. Se você estiver fora do Brasil, acrescente o mais 55 antes do 32.